Comienzo nuevamente. Bueno, nuevamente. Muy buenos días a todas, a todos los presentes, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos aquí reunidos para escuchar la conferencia del doctor Carlos Eduardo Machado, titulada La formación del mercado del rodeo brasileño. Pero bueno, antes de comenzar es preciso dar alguna información acerca de Carlos Eduardo, que está ahora aquí en Ciesas Occidente como profesor huésped, nos visita durante un periodo. Y bueno, comentar que él es doctor en antropología social por la Universidad Estatal de Campiñas, maestro y licenciado en ciencias sociales por la Universidad Estatal Paulista. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el programa de posgrado en Antropología Social de la Universidad Federal de San Carlos, con una beca de investigación de la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Sao Paulo. Es investigador del Laboratorio de Experimentaciones Etnográficas de la Universidad Federal de San Carlos y del Centro de Estudios Rurales de la Unicamp. En 2023, su tesis El arte del rodeo, peones, toros y troperos en la sociedad del agronegocio, recibió la mención honorífica con el premio CAPES de tesis, uno de los principales reconocimientos de posgrado en Brasil, y obtuvo el segundo lugar en el concurso Silvio Romero de monografías, organizado por el Centro Nacional de Folclore y Cultura Popular, vinculado al Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil. En 2013 obtuvo también el primer lugar en el concurso de monografías Jóvenes Investigadores organizado por la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, con la investigación Los Santos de Casa, un estudio sobre familia, comunidad y religión en el municipio más pequeño de Brasil. Sus trabajos se concentran en temas como la antropología rural, el agronegocio, la formación de mercados, las relaciones humano-animal, las técnicas corporales, la religiosidad, la cultura popular, la fiesta, los rituales y los procesos políticos identitarios. Es decir, es un investigador muy, muy versátil. Actualmente, en el marco de su estancia postdoctoral, desarrolla una investigación sobre la formación y la expansión del mercado del rodeo brasileño, con especial atención a las relaciones entre peones y toros, así como a sus vínculos con el agronegocio. Y bueno, es un placer tenerte por aquí, Carlos. Es magnífico poder tener la oportunidad de charlar sobre temas de interés común. Y y bueno, espero que también sea para ti muy fructífero y bueno, esperemos que disfruten todos ustedes esta conferencia igual que tú. Gracias y tienes la palabra. Sí. Hola, buenos días. Buenos días a todas y todos que están aquí presentes y todos que están en línea. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, yo no hablo muy bien castellano, español, mucho más un portuñol. Entonces yo preparé una presentación y yo peço permiso para leer, ¿ok? Eh, en este seminario quiero compartir algunos aspectos de la investigación que vengo desarrollando sobre el mundo del rodeo en Brasil desde 2017, dialogando con áreas de la antropología rural, la antropología política, la antropología económica y la antropología de las relaciones humano-animal. Esta investigación reúne, por lo tanto, resultados de mi tesis de doctoral en la Unicamp e de mi atual pós-doutorado em la UFSCar, Universidade de São Carlos, com financiamento da FAPESP. Antes de começar, quero agradecer a la FAPESP por la beca de investigação en exterior que hizo possível esta estancia em Ciesas. Também quero agradecer ao professor Héctor Medina por la recepção e hospitalidade e ao diretor desta unidade, Dr. Jorge Lozano, por seu apoio. Muitas graças por lo todo.
Para empezar, mi intención es platicar un poco con ustedes sobre el proceso de transformación del rodeo brasileño en un mercado deportivo y cultural, y también sobre las relaciones entre peones y toros. Antes, es importante señalar que esta es una investigación etnográfica. Por eso, mi enfoque estará puesto en la descripción del proceso de formación del mercado de rodeo en Brasil. Justamente por su carácter etnográfico, voy a conservar algunas expresiones de mis interlocutores, como peão de rodeio ou peão de rodeio, ou simplesmente peão ou peão. Como ya comenté con... Eh, Como ya comenté con Héctor, en el contexto mexicano se usa el término jinete para hablar de quienes practican la monta de caballos o toros como demostración de habilidad. En cambio, el término peón está más asociado a los trabajadores del campo que se ocupan del ganado. En Brasil, la palabra simplesmente peão o peón también se usa para nombrar a los trabajadores de la ganadería, pero también es la manera en que se identifican los profesionales de la monta en rodeo. Por eso, para preservar el sentido etnográfico del contexto brasileño, decidí manter el término. Dito esto, organicé la presentación en dos partes. Primero, voy a hablar de la formación del mercado de rodeo en Brasil. Después, si el tiempo lo permite, me deteré en las relaciones entre peones y toros dentro de este mercado. Bueno, en esta primera parte voy a contextualizar el surgimiento del rodeo en Brasil, con énfasis en su formación como mercado deportivo y cultural a partir de la década de 80. Según los pocos estudios sociológicos dedicados al tema en Brasil, fue entonces cuando el rodeo experimentó su mayor crecimiento en el país. Pero antes, me gustaría de retomar brevemente sus orígenes. En Brasil, el rodeo surgió a comienzos del siglo XX en los grandes latifundios y haciendas ganaderas como práctica de ocio entre los peones ganaderos y con el paso del tiempo transigió sus orígenes agrarios hasta convertirse en un gran negocio de la cultura popular. Celebrada anualmente en el interior del estado de São Paulo y considerada el mayor rodeo de la América Latina y algunos del mundo, la fiesta ou festa do peão de Barretos foi pioneira em convertir o rodeio em um emblema da cultura do homem del campo. Carla, por favor, a lâmina. Nesta lâmina é possível ver em círculo negro onde fica Barretos, em Brasil, interior do estado de São Paulo. Pode passar a próxima. En la primera imagen, Barretos fue un centro comercial de compra y venta de ganado muy grande entre 1890 y 1910. En la segunda imagen es una imagen de de 1913, cuando se instaló en la ciudad el primer frigorífico, matadero moderno do período em Brasil. Criada em 1956 por um grupo de jovens vinculados à elite ganaderia local, que se autodenominou Clube Los Independentes, ou em português, Os Independentes. A festa foi concebida para homenagear a los vaqueros, ou peones ganadeiros, e manter vivas as tradições da cultura ganadera. Segundo sus criadores,
estas tradições, assim como o próprio ofício del peão ganadero, desapareceriam com o avanço da urbanização e da modernização. La próxima lâmina, Carla, por favor. La primeira imagem é o logotipo do Clube Los Independentes, criadores da Festa do Peão de Barretos. E a segunda imagem é a primeira festa em 1956. Há poucos materiais ou fotos deste evento. Esta é uma das poucas. Em los primeiros anos, a Festa do Peão de Barretos oferecia uma ampla variedade de atrações, entre elas coreografias típicas, apresentações folclóricas, música de raiz, serenatas, cabalgadas, desfiles e concurso, sendo o rodeio a cavalo a atração principal. Em la década de 60, tras o golpe militar de 1964 em Brasil, seus promotores começaram a apresentar al peão ganadero como um herói nacional, vinculando sua imagem ao mito de los pioneiros, a la conquista del território e a ideologia nacionalista difundida nesse período. Em los anos 70, a modernização del campo e o desenvolvimento do mercado cultural contribuíram a projetar a Fiesta del Peón em um contexto de rápida expansão de la demanda de bienes culturales, especialmente entre as classes populares urbanas de pequenas e medianas cidades e entre os migrantes recém-chegados del campo a la metrópole. Pode passar a próxima lâmina, Carla, por favor. Estas são algumas imagens extraídas de periódicos impressos durante minha pesquisa. Não são muito buenas, pero a primeira imagem é de las práticas a cavalo, cabalgadas. Também havia rodeio mirim para niños. E outra é uma imagem de los desfiles durante o início da fiesta. A próxima imagem também, Carla, por favor. Esta já é uma imagem um pouco melhor, extraída de... foram imagens tratadas, trabalhadas, requalificadas por periódicos brasileiros. Então, é possível mirar melhor as práticas de cabalgada, de pega de bois, ou pega de ganado com as manos. Enfim, eram práticas mais comuns em la época de 60, 70. A partir dos anos 80 e princípio dos 90, período que quero enfatizar aqui, se produzem transformações importantes, tanto em la forma e la estética de la festa do Peão de Barretos, como em la projeção del rodeio em Brasil. Os organizadores de la festa do Peão promoveram uma profunda reformulação do evento e adotaram um formato inovador que priorizava os duetos sertanejos e as competições del rodeio. Estas últimas começaram a realizar-se com montas de touro, uma prática que até então em Brasil se limitava a los cavalos e que foi introduzida em el país bajo a influência del rodeio estadunidense. Además, entre 1985 e 1989, se construiu o Parque do Peão Boiadeiro. Pode passar a próxima, não, cara? Estas são algumas imagens da divulgação da fiesta entre os anos 80 e 90. É possível notar uma transformação, né, em la estética. Começam a aparecer muito mais a questão taurina, né, que antes não havia, que era apenas a cavalo, né?
Uma estética muito mais incorporada com as influências, a primeira imagem, por exemplo, influências espanholas, enfim, depois outras imagens, outras com os touros muito mais aparentes, não? Hasta entonces, la festa, puede pasar la próxima, Carla, por favor, también. Acá es o Parque do Peão de Boiadeiro de Barretos. A primeira imagem é um esboço arquitetônico que quem lo produziu foi um importante arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, que lo produziu e gratuitamente, enfim, para o clube e os independentes. A outra imagem é de la construção de la arena de rodeio, e acá já são imagens mais recentes de la arena com o público, e outra é do Parque do Peão. A festa se realizava até então em um recinto de exposições agropecuárias no centro da cidade de Barretos. Com o crescimento e a popularidade do evento, seus organizadores empreenderam a construção de lo que se converteria em o maior parque temático de cultura country do mundo. Se trata de uma área de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, ubicada na zona rural de Barretos, com arena de rodeio e uma ampla infraestrutura para espetáculos e atividades culturais sertanejas. Todos estes cambios que enfatizavam o entretenimento popular de massas substituíram o formato tradicional do evento e reflexaram uma orientação mais comercial, alinhada com as demandas do mercado cultural. O êxito deste novo enfoque impulsionou a criação de cientos de festivais em rodeio em todo o país, fenômeno que o sociólogo João Marcos Allen descreveu como o surgimento da indústria del rodeio brasileira. Segundo o autor, esta indústria emergiu da convergência entre a indústria cultural, a produção animal, a organização de eventos e as políticas estatales centradas em los interesses de los sectores ruralistas e del agronegócio. Foi precisamente a alienação de estas forças sociais, políticas e econômicas lo que, a largo de los años 90, permitiu a transformação de las fiestas de rodeio em um mercado desportivo, com uma estrutura própria de patrocinadores, competições regionais, produtos, atletas e animais de monta. Como observou o sociólogo João Marcos Allen, este mercado passou a ser visto por los empresários del setor como um filão mercantil equivalente al del fútbol e al carnaval, algo que debía consolidarse definitivamente en la economía y en las prácticas culturales populares brasileñas. A lo largo de la década de 90, se fueron creando las condiciones para el desarrollo y la consolidación del rodeio en Brasil, impulsionadas por tres procesos decisivos: la internacionalización, la profissionalização e a regulamentação. Estão compreendendo bem? Sim? A internalização começou a inícios da década de 90, mais especificamente em 93, com a aliança entre a Festa do Peão de Barretos e a estadunidense Professional Bull Riders, PBR, a maior empresa de rodeios do mundo. Esta colaboração deu lugar a la promoção de etapas de campeonato mundial em Brasil e a criação do torneio Barretos Internacional. Deste modo, as competições de Barretos se integraram definitivamente ao Mundial de Rodeio, insertando a la Festa do Peão em uma economia global de mega eventos. Sin embargo, em Brasil, este crescimento chocava com dois fatores que impediam a consolidação do rodeio como mercado deportivo: a ausência de regulamentação e a falta de profissionalização. Hasta entonces, em Brasil, o rodeio era considerado um deporte não profissional,
sin reglas bien definidas, ni un reglamento propio. Havia poucas empresas especializadas. Os peões não estavam legalmente reconhecidos como categoria profissional e tampouco existia uma legislação específica sobre o trato de los animais. Isto deu lugar a acusações cada vez mais graves del maltrato por parte de organizações defensoras de los direitos de los animales. Para eliminar a vulnerabilidade jurídica a estes eventos, se criaram confederações de rodeio com o objetivo de promover campeonatos regionais de monta de touros e reivindicar em los âmbitos políticos e jurídicos a regulação do rodeio como atividade deportiva. Estas confederações reuniam a organizadores de rodeio, peões, criadores de touros, que em Brasil são conhecidos como tropeiros, os criadores de touros, empresários do agronegócio e artistas sertanejos. Por meio de campanhas e de la articulação com agentes políticos vinculados ao agronegócio, estas entidades uniram forças para contrarrestar as acusações de maltrato animal e defender o rodeio. Pode passar a próxima lâmina, Carla, por favor. Estas são logotipos. A primeira, da Profissional Bull Riders, que há uma sede em Brasil. E a outra são as organizações de rodeio brasileiro, Confederação Nacional de Rodeio, a Liga Nacional, e a outra é de um circuito de competições. Bueno, em 2001, estas entidades lograram a promulgação de uma lei que estabeleceu normas para a atividade de los peones de rodeio, equiparando-los a deportistas profissionais e garantizando-lhes direitos relativos a los premios, la validez de los contratos, las indenizações e las protecciones laborales. Em 2002, entrou em vigor a lei que regula a promoção de los rodeios e a supervisão sanitária destes eventos. Esta lei exigia infraestrutura adequada, transporte, alojamento e alimentação para os animais, assim como estándares técnicos para a fabricação e uso do equipamento em las competições. Com a regulação do rodeio, o número de competições oficiais cresceu significativamente em Brasil e em 2002 superou os 1.800 eventos por ano. Este crescimento impulsionou a consolidação de um circuito de festejos de rodeio em las regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, configurando uma área que a antropóloga Simone Costa denominou como Cinturão Country. Pode passar a próxima. Este é um mapa que eu elaborei a partir das informações desta antropóloga, que mostra pouco onde predominava as festas de rodeio, sobretudo entre anos 90 e 2000. Centro-Oeste em verde, Sudeste em azul e em laranja mais ao sul. Essas eram as principais regiões que esta antropóloga denominou como Cinturão Country, onde haviam festas de rodeio e competições. Não haviam nem outras regiões do país até então. Bueno, desde entonces, el rodeio puede desarrollarse y organizarse como un mercado deportivo, con agentes especializados, infraestructura, dinámicas y apelaciones simbólicas propias. Este mercado generó una demanda de toros capaces de realizar performance de alto rendimiento con habilidades consideradas ideales para el espectáculos de monta. Esto impulsionou o uso de biotecnologias para o melhoramento genético de los animales e estimulou, a su vez, o surgimento de um mercado milionário de remates de touros de rodeio em país.
La próxima lâmina, Carla, por favor. Esta son imágenes de divulgaciones de remates especializados solamente de toros de rodeo. No es ganado de otro tipo, solamente son rematados toros que tienen un currículo, que son conocidos por pular, saltar, enfim, muy prestigiados en Brasil. Entonces, en esos leilones, remates, los toros son vendidos. Con toros cada vez más potentes, las competiciones de rodeo comenzaron a imponer nuevas exigencias a los peones. La profesionalización pasó a exigir dedicación exclusiva al deporte, cuidados rigurosos del cuerpo, rutinas de entrenamiento, perfeccionamiento técnico y también tiempo y recursos financieros para poder insertarse en las competiciones. Más adelante, en la segunda parte de la presentación, volveré a las relaciones entre peones y toros y cómo las transformaciones del mercado de rodeo pasaron a implicar, tanto para humanos como para animales, la constitución de un capital corporal, ¿no? Es un concepto que retomo de la etnografía de Louis Vacan sobre el universo del pugilismo, publicado em livro que em México e em espanhol foi traduzido com o título Entre las Cuerdas, Cuadernos Etnográficos de um Aprendiz de Boxeador, em 2004. Enfim, não por casualidade, o avanço do rodeio em este processo de profissionalização e regulamentação a partir dos anos 2000 coincidiu com o período em que se consolidou em Brasil o modelo econômico agroexportador conhecido como agronegócio. Este modelo redefiniu as relações entre os grandes produtores rurales e o Estado brasileiro. Impulsionou a inserção da produção agrícola e ganadeira em el comércio global de commodities e contribuiu a converter o país em el maior exportador de carne bovina del mundo. En este contexto, el rodeo pasó a actuar también como un instrumento de proyección internacional de la imagen del agronegocio por medio de iniciativas orientadas al fortalecimiento de sectores estratégicos de la economía nacional. Entre ellas, puede mencionarse los stands de la Festa do Peão de Barretos em feiras internacionais de turismo em Lisboa e Madrid em 2007, assim como outras associações entre produtos do agronegócio e a tradição do rodeio em Brasil. Esta conexão permitiu que, entre 2010 e 2020, o agronegócio se afirmara política e simbolicamente através da valorização cultural do rodeio em Brasil. Pouco antes e durante o governo de Bolsonaro, entre 2017 e 2018, esse acercamento entre setores do agronegócios ligado à extrema-direita brasileira e agentes do mercado do rodeio se volviu todavia mais estreito. Su hito mais evidente foi o reconhecimento oficial de los rodeios e de las vaquejadas como patrimônios culturais e materiais brasileiros. La próxima lámina, cara, por favor. Aqui é uma foto de Bolsonaro em la Festa do Peão de Barretos 2018. Aqui é um cartaz que se divulgou muito em Facebook pelo grupo organizador da Festa do Peão de Barretos, Los Independentes, agradecendo, né, por apoiar os processos de patrimonialização. A presença constante de Bolsonaro em las fiestas de rodeio não só reforçou suas alianças com as elites agrárias e os grupos políticos ruralistas, sino que também abriu espaço para uma radicalização de las agendas anti-indígenas e anti-medioambientales do agronegócio,
que neste período avançou vertiginosamente sobre áreas protegidas da Amazônia e do Cerrado brasileiro. Em la festa do Peão de Barretos, em 2018, quando eu fazia trabalho de campo em la festa, Bolsonaro declarou ao público de la festa sua lealdade a los grandes produtores e proprietários de tierra, afirmando que em seu governo não haveria demarcações de tierras indígenas e que o progresso del país caminharia junto com o avanço do agronegócio sobre a Amazônia. De hecho, este movimento de expansão do agronegócio se consolidou durante seu governo. Actualmente, parte das regiões norte e nordeste do Brasil, sobretudo a área que abarca os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e uma parte de Bahia, conhecida por el acrônimo Matopiba, concentra alguns dos principais polos de crescimento do agronegócio, especialmente da soja, sim, e da ganaderia extensiva. Entre Tocantins e Maranhão, onde se ubica a zona de transição entre os biomas de Amazônia e Cerrado, esta expansão ha sido chamada Nova Fronteira Agropecuária, precisamente porque avança de maneira cada vez mais intensa sobre áreas de floresta, hasta entonces protegidas por la legislação brasileira. En esta nova fronteira agropecuária, o avanço do agronegócio também proporcionou ao mercado de rodeio um terreno fértil para seu crescimento. Segundo dados do levantamento anual de rodeios em Brasil, desde 2018, os rodeios realizados na região norte passaram a representar o 14% das festas realizadas em el país, com um promédio de 90 eventos por ano. Pode passar para a próxima, Carla, por favor. Nesta lâmina, eu tentei mostrar um pouco como ha expandido o rodeio. Antes, o cinturão Caltre ficava em lo centro-oeste, sureste, sul. Agora está muito mais crescendo para a região norte, sobretudo, e um pequeno pedaço de nordeste. Na faixa vermelha, rojo, é onde se está a nova fronteira agropecuária. Em el norte do estado de Tocantins, onde atualmente realizo trabalho de campo para compreender a expansão do rodeio e do agronegócio, se registrou o maior crescimento das festas de rodeio em relação com anos anteriores, com um aumento superior a 20%. E este processo ha convertido al Tocantins em um dos 10 estados brasileiros onde se realizam mais de 20 festas de rodeio por ano. Bueno, não vou aprofundar aqui neste crescimento do rodeio em la região norte do Brasil, para não me estender mais. Pero creio que esta exposição já oferece um panorama de la formação e de la expansão do mercado de rodeio brasileiro. Para concluir esta primeira parte, quero resumir em termos analíticos como he venido compreendido este processo. O rodeio, entendido como um mercado, opera como um vector privilegiado de articulação entre a lógica simbólica de la cultura del ganado, término acuñado por el antropólogo Jeffrey Hoyle a partir de suas investigações sobre a expansão ganadera em la Amazônia, e também as estratégias de valorização do agronegócio brasileiro. A expansão de las fiestas de rodeio em esta região de fronteira, que é ao mesmo tempo uma fronteira social e ambiental, marcada em los últimos anos por aumento de la desflorestação e de la ganaderia extensiva,
no solo amplía el circuito de eventos y la cadena productiva de la industria del rodeo, también pone en evidencia la formación de mercados en torno a los cuales se desarrollan disputas simbólicas, políticas y ideológicas, y sobre todo luchas por la posesión de la tierra, en el contexto de acelerada transformación socioambiental. Bueno, yo voy a pasar para la segunda parte de la presentación. Pode passar, cara, na próxima, por favor. Gracias. Bueno, en esta segunda parte, quiero abordar un poco más sobre las relaciones entre peones y toros en el rodeo brasileño. Para eso, es fundamental situarlas en el contexto en que se producen. De ahí la importancia de presentar primero un panorama del mercado del rodeo en Brasil. Las competiciones de monta de toros se organizam de la siguiente maneira. Cada monta dura 8 segundos. Desde la abertura de los cajones, peón y toro entran en la arena y son evaluados por los jueces según criterios específicos. Los peones son jugados por la posición de las manos, de las piernas, por el estilo y la estética de la monta, y sobre todo por su capacidad de resistir los 8 segundos. Los toros, a su vez, son evaluados por la potencia de los botes, la altura de los saltos, la fuerza y el grado de dificultad que impone el peón. Sin embargo, la interacción que peones y toros establecen en la arena en el momento de la monta dice poco por sí sola sobre el tipo de relación que construyen en el mercado del rodeo. Así, mi enfoque busca, aunque brevemente, situar estas relaciones entre humanos y animales en el contexto más amplio, en el que ambos se constituyen como profesionales del rodeo, tal como se identifican y son identificados en este universo. Me interesa, por lo tanto, abordar el mundo social fuera de la arena, las inversiones materiales y simbólicas que los convierten en atletas y el modo en que sus trayectorias de vida y trabajo moldean las relaciones que desarrollan en las competiciones. Empezando por los toros. Es importante destacar que a partir de los años 2000, cuando el mercado del rodeo ya estaba más consolidado y comenzó a crecer la demanda por animales más potentes para las competiciones, los toros pasaron a ser cada vez más valorados por sus capacidades para la monta. En el rodeo brasileño, un toro que manifiesta estas habilidades, como saltar, dar botes, girar, es clasificado a partir de una expresión nativa llamada índole. Mis intelectores usan esta noción para referirse a una disposición que consideran innata, propia de la naturaleza salvaje de estos animales y que los vuelve aptos para el rodeo. En Brasil, existen haciendas especializadas en la cría de toro y sus criadores, los troperos, distinguen entre el ganado común y el toros de rodeo. Para ellos, no todo animal de ganado es toro, como dicen. Esto significa que no todo bovino tiene las cualidades necesarias para convertirse en un animal de rodeo. En el proceso de cría, los becerros machos son observados atentamente desde el nacimiento hasta alcanzar la fase de garrote alrededor de los 3 o 4 años.
los criadores buscan identificar comportamientos distintivos como saltar, girar y cosear, además de un temperamento descrito por ellos como agresivo e indomable. Los animales que presentan estas características son seleccionados, apartados del rebaño y sometidos a un tratamiento especial para ser preparados para las arenas. Sin embargo, la cría no siempre es suficiente para atender la demanda del mercado de rodeo, lo que lleva a los criadores a adquirir animales en remates especializados, como mencioné anteriormente. En los últimos años, estos remates se han convertido en uno de los motores de un mercado millonario en Brasil. Algunos toros famosos y muy valorados en las competiciones de rodeo, por ejemplo, llegaron a ser adquiridos por más de R$ 1 millón en 2023. La próxima, Carla, por favor. Aquí es un reportaje de 2023, cuando um desses toros, Acesso Negado é seu nome, foi em um remate de mais de 1 millón. Pero recientemente tienes reportajes de este año que todos ya subieron mucho más este valor. Es un grande toro, muy conocido en rodeo. Bueno, mucho más podría decirse sobre las formas de valorización y prestigio de los toros de rodeo. Esto se percebe, por ejemplo, en la elección de sus nombres asociado a rasgos de comportamiento y cualidades morales como vengador, ¿no? Agresivo, que son nombres, pesadillo, o bipolar. También hay casos emblemáticos como el toro bandido, convertido en celebridad del rodeo brasileño, fue protagonista de una novela en 2004. Y en el hecho de que cuando estos toros envejecen o mueren, estos animales no son destinados al matadero, sino llevados a haciendas conocidas como asilos de toros, y cuando mueren, enterrados en las haciendas de sus criadores. Todo eso remite a un sistema de significación que los confiere un valor singular, un valor no reducible al utilitarismo. Pero, para no excederme en tiempo, quero insistir em el valor simbólico e material atribuído a estes animales, um valor que se convierte em capital corpo ou capital corporal. Lo que hace posible la transformación de animales de ganado en toros de rodeo es precisamente la noción de índole. En esta noción, es esta noción la que fundamenta este modo de valorización de los toros y funciona como eje en torno del cual se articulan los intereses de los distintos agentes involucrados con el rodeo, como criadores, empresarios, organizadores de fiestas y peones. Es ella la que orienta las inversiones en la cría y en la compra de estos animales, y la que a los ojos de sus criadores los transforman en valiosos atletas de rodeo. El uso de biotecnologías para reproducir la índole en laboratorio, por ejemplo, y criar toros más potentes es otro ejemplo de cómo los cuerpos de estos animales se convierten en objeto de inversiones científicas también y financieras orientadas a maximizar sus rendimientos en las arenas. En suma, de manera análoga a lo que ocurre con los peones, los toros también se constituyen como capital corporal por medio de estas inversiones. La próxima lámina, Carla, por favor. Acá es una imagen de toros en 1980 y en 2018. Es una reportaje también que compara
Este peão, inclusive, foi chamado Sebastião Procópio, conhecido como Tião Procópio, que foi que trouxe a monta de touro dos Estados Unidos para o Brasil em final dos anos 70 e início dos anos 80. É possível mirar a formação física de los toros como se cambiou ao longo do tempo. Aqui são muito mais touros criados propriamente para as montas, com biotecnologias, são muito mais fortes, maiores, enfim, há uma composição diferente. Bueno, pode passar a próxima lâmina, cara. Esta é uma monta de touro em Barretos durante meu trabalho de campo, 2019. En el caso de los peones, la formación de un capital cuerpo depende tanto de mantener el cuerpo en forma, disponible y preservado, como de la exhibición de habilidades de monta y de grandes desempeños en las arenas. Tal como los pugilistas descritos por Vacan, el peón de rodeo necesita aprender a usar su cuerpo sin gastarlo e deste modo multiplicar este capital mediante buenas montas, vitórias, prêmios e títulos. Estas habilidades emergem de las relações de trabalho em las haciendas ganaderas e posteriormente em la carreira profissional del rodeo e se transformam em desempenhos valorados em las arenas e em possibilidades de reconhecimento e mobilidade social. Em Brasil, a maioria de los peones de rodeo provienen de famílias pobres, trabalhadoras del meio rural e das periferias urbanas. Muitos trabalham como vaqueiros em las haciendas ganaderas e rara vez dispõem de recursos próprios para sostener suas carreiras. Por isto, também depende de pessoas que inviertem em suas carreiras, como familiares, patrones e patrocinadores, llamados padrinos. En general, estos padrinos son comerciantes locales o empresarios del agronegocio que cubren gastos como las inscripciones en las competencias, los viajes, la vestimenta y los equipos de monta. A cambio de este apoyo, los peones promocionan sus empresas durante las montas, ya sea con logotipos estampados en la ropa o mediante anuncio de los locutores. Alguns patrocinadores inviertem de maneira regular em la carreira de los peones para que puedan dejar sus trabajos en las haciendas y dedicar-se por completo al rodeo. Com la profissionalização, la dedicação exclusiva al rodeo passou a ser um fator de distinção entre los competidores. Los peones patrocinados pueden realizar entrenamientos regulares para perfeccionar las técnicas de monta. Sin embargo, rara vez entrenam com touros. Durante o trabalho de campo, na festa do peão de Barretos, Marcos, um interlocutor, peão de rodeio, de 23 anos, me dijo que entrenar era um problema. Como ele mesmo explicou, existe o risco de lastimar-se facilmente treinando com touros e de prejudicar-se antes de um torneio. Además, os peões não são proprietários de terra, nem possuem ganado, e muito menos touros para praticar. Por isso, muitos peões utilizam barriles e outros equipos para simular os movimentos de los toros durante suas práticas. Para os peões de rodeio, sejam principiantes ou grandes campeões, o corpo constitui o principal instrumento de trabalho e deve ser rigorosamente gestionado, cuidado e produzido como um capital específico. É em este ponto onde o corpo se convierte em um meio de valorização. Através de ele e dentro de suas redes de relações,
estos hombres movilizam estratégias para avançar em la carreira, produzir desplazamento social e, sobretudo, alimentar a expectativa de alcançar algum dia o reconhecimento como campeões de rodeio. Assim, para concluir, peões e touros não devem ser pensados unicamente a partir do encontro que estabelecem na arena, em el momento de la monta. Antes de eso, sus cuerpos ya han sido producidos y valorizados por diferentes inversiones materiales y simbólicas que los constituyen como atletas del rodeo. En posiciones distintas, ambos, humanos y animales, se convierten en capital cuerpo. Los toros, por medio de la índole, de la cría especializada y de los mecanismos que elevan su valor. Los peones, por medio del entrenamiento, del cuidado del cuerpo, de los desempeños y de las redes de apoyo que sostienen sus trayectorias. En este sentido, y ya termino, la monta de toros revela un universo social en que cuerpos humanos y animales son continuamente trabajados, avaliados, investidos y convertidos en valor en el mercado del rodeo brasileño. Es esto, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu presentación. Creo que tenemos un poco de tiempo, Carla, para quizás escuchar comentarios de la gente que está aquí presente o preguntas, pero también para aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Si quieren, a través del chat, pueden enviarnos sus comentarios, sus consultas y serán, por supuesto, bienvenidas. Em, yo quisiera adelantarme, porque sé que a lo mejor aquí hay alguien más que quiere comentar, pero yo tengo una duda, ¿no? No me queda muy, bueno, sabemos, quizás algunos sepamos de qué trata la música sertanera, pero no tenemos mucha claridad de qué se trata esto si no estamos, si no conocemos un poco más de Brasil, ¿no? Pero me llama la atención la manera en que en la que describes la manera en que se entrecruza la tradición o las prácticas sertaneras. Hablas de actividades sertaneras, precisamente, ¿no? Con el asunto del agronegocio y el rodeo, ¿cómo se encuentran tres elementos que parecen no necesariamente vinculados, pero que llegan a fusionarse en una misma situación? Y por el otro lado, o sea, es decir, parece que hay una especie de triángulo ahí, donde uno es más económico, otro más espectáculo y otro más folk tradicional. Pero en la contraparte queda un elemento que genera pues, un triángulo más, pues, sobre todo cuando hablas del tema del cinturón country, porque estamos hablando de que hay algo, una práctica tradicional importada de Estados Unidos, aunque a mí me queda la duda, no sé si podría hablarse de que hubieron prácticas de montas de toro previamente en Brasil antes de haber sido esto importado, si hubo un contexto afable que permitió la fácil incorporación de estos elementos externos, que luego no es tan fácil introducir factores externos si no existen las condiciones sociales y culturales propicias para ello. Pero bueno, perdón por el paréntesis, pero volviendo al asunto, estábamos hablando de ese triángulo entre rodeo, agronegocio y tradiciones sertaneras, y por el otro lado, otro aparente elemento en oposición al ámbito sertanero, que es el country, o que quizás no es precisamente una oposición, sino un elemento que homologa prácticas tipo cowboy al ámbito brasileño a través del formato sertanero. Pues creo que es un asunto muy interesante que valdría la pena explicar, pues para toda la gente que nos escucha y bueno, sobre todo para ahuyentar Sí. a mis propios demonios. Sí. Gracias, Carlos. Yo voy a intentar responder mucho más en portuñol para facilitar un poco. Começando por la última, las práticas cowboy
y la función de las cuestiones de tradición sertaneja en Brasil, há uma discussão muito grande desde a década de 70 sobre a americanização, a influência estadunidense sobretudo, né? Pero antes, esta característica muito mais brasileña estava ligada a los vaqueros nordestinos, los chapéu pequeno de couro, ou el caipira, o hombre interiorano de las regiones del Brasil, estava muito mais associadas com este estereotipo. Ah, Pero havia uma imagem desse estereótipo muito negativa, como um homem ignorante, como um homem sem conhecimento e etc. Dos anos 70 para cá, sobretudo por influência da Festa do Peão e de outras festas análogas, começou uma outra estética a tomar forma. Um homem muito mais respeitado, que embora tenha suas tradições rurales, também é culto, também é de negócios, é empresário, é homem forte, másculo. Há uma transformação muito clara desse estereótipo. Quando analisamos as figuras ou representações anteriores aos anos 70, 60, assim, eh, o homem del campo del Brasil era representado como um ignorante. Depois desse período, o homem do campo já começa a ganhar uma outra fisionomia, né? Com sua estética, com outras roupas, o chapéu, o sombrero é outro. Não é mais o sombreiro pequeno, é um sombreiro muito mais elevado, com muito mais características estadunidenses. Então, há uma discussão se as tradições rurales e sertanejas tiveram uma influência americana ou não tiveram, ou é algo autóctone, né? Então, há uma discussão de uma literatura que trabalha um pouco com isso também, né? Mas é muito mesclada, né? Essa imagem do cowboy. Em relação à primeira pergunta sobre a monta de touro, é algo que temos platicado. Os registros que se têm sobre as festas deste tipo são muito mais cabalgadas e também com uma mescla de tradições de população negra em Brasil, das comunidades quilombolas, como em Goiás, em outros lugares, que as cabalgadas tinham uma influência portuguesa das celebrações religiosas também. Pero sobre a monta com touros, não há registros claros. O ganado em Brasil é também muito antigo, né? Desde 1500 e pouco, pero sua difusão como prática lúdica, para além do trabalho del campo, está muito mais os registros, os poucos registros, muito mais associado à região do Nordeste, que deu origem à vaquejada, em la derrubada do gado pela cauda, sim, em estes. Pero la monta não há muitos registros sobre. Como disse, a festa do peão, em Barretos, há poucos relatos sobre isto, pero antes da festa surgir, há um ou outro registro de alguns rodeios em las praças da cidade. Pelo não se fala se é com cavalo ou com touro. Não se há muitas coisas sobre. E quando a festa surge, em los anos 50, a prática é com cavalo, bareback. E depois, nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, começa a se oficializar a prática com a monta de touros. É algo muito interessante, porque tem essa relação que, ao mesmo tempo, há uma exportação desta prática, mas já havia uma estrutura, um ambiente próprio com a relação com o ganado muito grande em país, para que esta prática se desenvolvasse desta forma. Não sei se eu respondi um pouco. Y lo del country con el sertanejo. Sim, sobretudo, há uma grande discussão sobre as canções, porque a música. A música também foi denominada como música caipira ou música raiz. São muito mais as canções de moda de viola,
praticada por la população interiorana. E em los anos 80, 90, a indústria cultural muito grande, a influência country se cruza de maneira muito profunda. La rítmica de las músicas se alteram, las instrumentações começam a aparecer guitarras, baterias, enfim, e as canções mais populares de moda de viola vão se desaparecendo. Pero em la Festa do Peão, recentemente, há uma tentativa de resgate dessas tradições. Há concursos de moda de viola na Festa do Peão também. Não é assim, pero é muito interessante, porque não é algo central, não está em la arena, né? Está em outras partes do Parque do Peão, né? Então, há uma influência muito grande dos cantores de duplas sertanejas que começam a explodir nos anos 90 em Brasil, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e outros. São cantores que começam a trazer muitas influências da cultura country e com isto também toda a influência da estética cowboy, né? Outras roupas, outra maneira de se posicionar, enfim, começam a mudar completamente a forma. Então, há uma mescla muito grande, evidente, desta importação do estilo country, sobretudo em Brasil, né? Hoje é muito mais sertanejo universitário, as canções que predominam. De universitários tens muito pouco, pero são mais ritmados, hablam de paixões, amores e coisas assim. Não se hablam como as canções raízes que hablavam muito mais da relação com o ganado, com a relação com o campo, se cambiou completamente. Muy interesante. Gracias, Carlos. Hay una pregunta en Facebook, dice Moisés Márquez Martínez, con la popularización del rodeo en Brasil y la búsqueda de una mejor vida de los trabajadores de campo de todo el mundo, ¿seguirá creciendo el número de jinetes brasileños en los circuitos del rodeo americano? ¿Es posible que el rodeo brasileño crezca lo suficiente para evitar la migración de los jinetes a Estados Unidos? José Alberto Rosales manda saludos. Gracias. Creo que no. La migración de los peones brasileños para los rodeos americanos es mucho más profundo do que en términos de la cantidad de rodeos en Brasil. Há una cuestión también que los rodeos en Estados Unidos es muy artístico, los pagamentos son muy mayores do que em Brasil. Então, a estrutura e o reconhecimento de los peones é muito mais isto que eles buscam quando migram para lá, né? Então, muitos peones, há muitos rodeios em Brasil, pero a dimensão que ganha em Texas, por exemplo, né, atrai muito, e a ideologia, né, a crença de uma vida melhor em los Estados Unidos. Muitos peones que migraram e foram competir nos Estados Unidos nunca mais regressaram ao Brasil. Se tornaram ganadeiros por lá. Há um documentário em Netflix que se chama Fearless, 8 segundos para a glória, que narra a vida de muitos desses peones, que se tornaram grandes campeões também, enfim. Pero há sempre uma narrativa de que a vida em Estados Unidos e a profissão de peão é muito melhor do que em Brasil. Então, independente da expansão de rodeio em Brasil, creio que isto não se cambiará muito. Há algo muito interiorizado, uma síndrome nacional também de inferiorização em relação ao país e o que pode proporcionar. Pero também há uma relação de que muitos desses peões eram vaqueiros de famílias pobres e sonham em ter uma vida melhor. Muitos peões dizem que de suas origens haviam duas possibilidades para crescer na vida. Ou se tornavam jogadores de futebol em Brasil, ou se tornavam peão de rodeio. Alguns dizem que, como não jogavam bem futebol, foram montar em touros.
E também observo muito que a educação em Brasil é muito problemática, sobretudo para as populações do campo. O rodeio se tornou um meio de ascensão social, né? Poder ganhar milhões de reais da noite para o dia, ¿no? Y transformar su vida, de su familia. Entonces, los rodeos brasileños son formas de escalada para llegar a Texas, sobre todo. Pero también hay jinetes que vienen de Estados Unidos a Brasil, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Pero no permanecen solamente las competiciones. Como al rodeo internacional, o circuito, muchos jinetes americanos también van a Brasil, mexicanos también, pero solamente no momento de competiciones. Después regresan, ¿no? O sueño de permanecer es mucho más de los brasileños. gracias, Carlos. Adelante, sí, vamos a escuchar a una pregunta del público. Hola, Álvaro Torres de aquí de Ciencias Occidente. Bueno, gracias por la presentación. Me quedo ahorita con la parte de que hablas de las tradiciones de la cultura ganadera, también, por supuesto, del rodeo. Y son tres preguntas, pues tres preguntas, guión comentarios. La primera, acerca del vocabulario taurino ganadero en estas regiones de Brasil, ¿qué tanto es el impacto del vocabulario que se usa en los rodeos, en la ganadería, en el habla común, en el portugués de Brasil? Sí, si es fuerte, si o casi no se utiliza, o etcétera. Dos, acerca de el impacto que tiene esta cultura ganadera, sobre todo en los pueblos indígenas, es decir, qué tantas cabezas de ganado tienen, cómo ellos ven la propia cultura ganadera desde su percepción de pueblo indígena. Por ejemplo, aquí en Guadalajara en época colonial, pues existen listas, pues escritos en lengua indígena que hablan acerca de esta venta y compra de ganado, ¿no? Dicen cosas en náhuatl, sobre todo dicen Omocó Guacé Torito, se compró un torito, ¿no? Namaca se vaca, ¿no? Se vende una vaca, ¿no? Y tienen una diferente relación porque venden estas cabezas para ciertas festividades de su pueblo, ¿no? Venden un toro para comprar el vestido a la Virgen María. Entonces eso o sea, ¿qué tanto impacto tiene en ese sentido ahora con la cultura indígena y también sobre todo no sé si haya una transliteración por ejemplo, a la lengua tupí, ¿no? No sé si qué tanto el impacto a la lengua tupí o préstamos a la lengua tupí exista, no lo sé, se me hace una duda nada más. Y la última es el rodeo, o la cultura ganadera en la literatura brasileña. ¿Qué tanto impacto tiene, tanto en siglo XX o en XXI, el uso de esta cultura en la literatura? Porque escuchándote recordaba uno de los libros que a mí me gusta mucho del realismo mexicano, que es Santa de Federico Gamboa, donde, por ejemplo, la protagonista tiene una relación con un torero. Sí, y a mí se me hace muy bonito esa relación. Al final ella le rompe el corazón al torero y bueno, ya su desempeño en el mundo del toreo, pues o sea, porque le duele el corazón, ¿no? Entonces, no sé si hay un símil en ese sentido con la cultura literaria en Brasil, porque si bien Federico Gamboa, bueno, trata de ver este realismo, bueno, él denota pues el impacto de la cultura del rodeo, de la taromaquia, del ganado en su novela, o sea, entre líneas, ¿no? Y bueno, esas serían las tres intervenciones. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a comenzar por la última. Propriamente, la literatura e rodeios há muito pouco. Não digo literatura especializada, sociológica, antropológica, que sim, há muito pouco. Pero la literatura mais clássica, general, sim, há muita coisa muito mais sobre as relações com o ganado. ¿Sí? Graciliano Ramos, por ejemplo, menciona, né, em seus escritos. Há também folcloristas,
os estudos de folclore como Câmara Cascudo, mas sobretudo há uma literatura que menciona é muito regionalista. La menciona também com a relação com o ganado. Isso é muito interessante. La região nordeste do Brasil, né? La relação com as vaquejadas, derrubadas do gado, apartações, enfim. Também há uma. Eu encontrei recentemente para o nosso artigo José de Alencar, também em seus escritos de literatura, também há menções de início do siglo XIX, XVII, uma passagem sobre o Nordeste, que menciona as relações com o ganado. Há relatos de pegas de grandes touros. Em Nordeste, o ganado foi criado solto. Entonces, en trânsitos de las regiones, muitas vezes o gado fugia para outras regiões, então era o papel de vaqueiro, ir atrás e pegar o ganado. Então, a literatura registrou com muito romantismo também, né, estas relações. Eu cito sobretudo Graciliano Ramos, que é um grande escritor brasileiro da literatura. Então, há uma menção muito grande, está muito presente o ganado na literatura nacional brasileira, sobretudo porque há uma relação muito histórica, desde a chegada do ganado em país, e depois sua expansão por todo o território, que foi uma expansão, o território nacional se expandiu juntamente com as patas do ganado, né? Então, está muito entranhada, né, essas relações. Então, há, sim, muitas menções em termos de literatura. Conversa de Bois é um texto muito lindo, por exemplo, que menciona isto. Sobre a ganaderia indígena, é algo muito interessante também, que há pesquisas em Brasil. Minha supervisora, por exemplo, na Federal de São Carlos, a Catarina Ai, trabalha sobre isto, e outras pesquisadoras mais, que mencionam que também criam gado. Os indígenas, em algumas regiões, também desejam criar ganado. Pero não são grandes produtores, não é na ganaderia extensiva, longe disto. São pequenos produtores com poucas cabeças, mas sobretudo por lo que o ganado há um valor simbólico e material muito grande. Como dizes, em relação a ter um ganado para as celebrações festivas, locais, religiosas, coisas de tipo, por exemplo, né? Então, há uma questão muito distinta de los indígenas que criam ganado com os grandes produtores do agronegócio. Então, a ganaderia extensiva, que agora ha crescido muito mais na região norte do Brasil, por exemplo, né, é praticada de maneira diferente. Os indígenas não fazem deflorestação tão grande. Em Tocantins, por exemplo, os grandes produtores do agronegócio desmatam, a madeira muitas vezes é vendida de modo ilegal e depois se torna pasto para o ganado de pecuária extensiva. Os indígenas são pequenas, muito pequenas propriedades e a relação é muito mais como equilibrada e como objeto de consumo em festividades, em coisas assim, ou como objeto de venda para coisas específicas, sim? E há um desejo de ter ganado, sim, claro que há, mas é outra relação, muito diferente com a pecuária extensiva, sim? Não sei se eu respondi um pouco, né? Eu não sei se há impacto com a Locutupi, né, este crescimento. Pero, em termos taurinos, em Brasil, há um vocabulário muito específico, sim, nesse universo do rodeio, né? Há muitas palavras que se circulam em meio de los peones, de los criadores de touros. Uma destas palavras é uma que eu mencionei, por exemplo, a índole, né? Que é
mis interlocutores, sempre quando eu falava com eles sobre se havia maltrato aos animais, eles diziam, não, não há. Nem, o touro não pode ser criado com maus tratos e também não é qualquer touro que pula assim, né? Eles têm índole, algo que é deles próprios, né? Da natureza destes animais. Tá? Em Brasil, uma das questões sobre o maltrato dos animais em rodeio, particularmente, que é diferente da vaquejada, é que se involucram uma corda em las partes genitales de los toros y esta cuerda comprime, aprieta sus testículos. Entonces, los defensores de los animales dicen que por este motivo que los toros saltan. Já os defensores do rodeio dizem o contrário, que é por causa da índole. É algo próprio destes animais. Então, um tropeiro, um criador de touro, que também é um ganadeiro que vende ganado e também cria touros, ele compra um rebanho para a venda, para a bovinocultura, para o agronegócio. Pero, em esse rebanho de 100 bois, de 100 ganados, ele mira quais têm um comportamento distintivo. Qual desses touros machos são mais selvagens, arredios, indomáveis? E estes touros são apartados do rebanho para fazer muitos testes para ver se ele pode ir para uma arena de rodeio posteriormente. Então, há um pouco esta relação. Eu estou falando isso para falar muito mais dessa categoria índole, que é um término de um vocabulário muito particular, que índole, há outros sentidos da palavra em outros contextos, pero em mundo do rodeio brasileiro, índole significa isto, né? A capacidade inata desses animais, né? Em termos de categoria nativa. Sim. Vamos a escuchar otra pregunta. Adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Jefferson. Soy estudiante huésped aquí en Ciesas. También soy de Brasil, como Cadu, Mi amigo. como Carlos. Y muchas gracias por la presentación, Carlos. Quería preguntar, ¿cuál es el papel de medios de comunicación, especialmente de audiovisual, en este universo? Porque dijiste sobre la telenovela América, donde Toro Bandido fue un personaje central, complejo y muy famoso en Brasil como un actor, ¿no? Y entonces, y ahora también tenemos series, películas más nuevas, más recientes que tratan de este universo. Entonces, ¿cuál es el papel para, no solo para rodeio, tener más visibilidad en Brasil, pero también en este proceso de humanización de toros, de animales, con esta relación con peões? Gracias. Gracias. Bueno, es muy interesante, por lo que, partindo de la Festa do Peão de Barretos, por ejemplo, desde su inicio, en los años 60, sus organizadores investiram em uma projeção estética e visual da festa. E a festa surgiu em 1956, pero os jornais, os periódicos, o Estadão, Folha de São Paulo, os grandes periódicos brasileiros, só normalmente começaram a falar da festa em los anos 60. E depois, os próprios organizadores que eu entrevistei da Festa do Peão disseram que a imprensa, a mídia, a televisão, solamente passou a se volver à festa a partir da década de 80, sobretudo depois do Parque do Peão. Quando o Parque do Peão foi inaugurado, foi a primeira matéria que a TV Globo exibiu sobre o tema. Depois, início dos anos 90, com a alienação da Festa do Peão com a PBR americana, que os rodeios começaram a ser exibidos. Antes havia um canal de televisão em Brasil que era Rede Manchete. E na Rede Manchete havia exibições de rodeio,
da festa do peão havia rotineiramente. Depois se extinguiu este canal. Pero depois, início dos anos 90, tivemos outras novelas muito emblemáticas, como Pantanal, em Brasil, por exemplo, que foi muito exportada, que também reproduzia a situação de rodeio e outras coisas mais. Ana Raia e Zé Trovão também foi outra novela muito conhecida. E depois, ao final dos anos 90, início dos anos 2000, a imprensa começa também a perceber esse filão mercantil, que era muito grande, não? E começa a surgir periódicos especializados sobre rodeio, próprios, sobre la monta, enfim, revistas, sim? Revistas sobre rodeio em Brasil começam a circular muito mais. E no começo dos anos 2000, o Toro Bandido, que foi incrível, né? A novela América se torna protagonista. Bandido é uma história muito curiosa. Ele tem sua própria biografia sobre ele, que escreveram sobre a vida do bandido e é toda uma questão romântica por trás, não se sabe sua origem exata, foi comprado por um grande tropeiro, e em algum momento ele se tornou famoso, sobretudo porque lançou um peão a 7 metros de altura em uma competição. Em toda sua vida, solamente um peão conseguiu parar 8 segundos de bandido. E muitos, e parte de minha investigação também em Barretos foi mediada por colegas, jornalistas e assessores de imprensa, que viram bandido montar propriamente e me disseram que havia um comportamento muito diferente naquele animal do que os outros touros. Ele se jogava em cima dos peões em alguns momentos. Não somente saltava, mas ele parece que tinha uma vontade muito específica de derrubar o peão de outras maneiras, rodopiar ao contrário, enfim. Então, quando surgiu a novela América, a escritora da novela, eu não me recordo o nome, se inspirou em todas estas notícias sobre bandido e tornou ele como grande protagonista. Tanto é que Bandido depois, hoje em dia, está enterrado em Parque do Peão. E há uma estátua, um monumento sobre seu mausoléu, sobre seu túmulo, de réplica original de seu tamanho, né? Enfim, de lá para cá, os meios de comunicação passaram a investir cada vez mais na projeção do rodeio e, sobretudo, da festa do peão. Mas também há outros, né? Em Brasil, qualquer viagem que se faz de carro, de coche, se vê placas, estandartes enormes, ¿no? Pero em televisão se tornou muito mais restrito. Creio que por as questões de proteção animal, a divulgação se diminui muito, né? Mas ainda há, com internet, por exemplo, em redes sociais cresceu muito, né? Então há uma relação muito grande assim, com toda esta divulgação, né? Ainda hoje, periódicos brasileiros, todo mês de agosto, quando tem a festa do peão, há muita divulgação, né? De notícias, informações e tudo mais. Foi muito importante esta vinculação com os meios de comunicação, com os interesses também dos produtores de rodeios em Brasil. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Buen día. Soy Iván García, igual estudiante aquí del doctorado en Ciesas. Yo tengo una pregunta y me llamó mucho la atención el mapa de la distribución de, digamos, la región que consume, en la que se produce el rodeo, en la que se lleva a cabo, en la que se festeja, y otra región más al norte que pues no demarcaba como mucha cercanía. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué imagen o qué representación tiene el rodeo en estas regiones donde no es consumido, donde la representación del mapa no demarca una presencia notable? ¿Qué imagen tiene el rodeo en estas partes de Brasil? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Então, é justamente em la parte do mapa que não há dados sobre rodeios, é onde predominam as vaquejadas, que é outra prática de dos peões cavalgar em uma pista e derrubar al ganado por la cauda. É a região nordeste. Então,
Sí. Em todo o Nordeste predomina a vaquejada. É muito grande. E as competições de rodeio com este formato mais convencional que mais conhecemos, por exemplo, não conseguiu entrar já, justamente por la tradição da vaquejada que é muito mais antiga. Entonces, la visión, la representación que tienen de rodeo es mucho más como algo del sur y sudeste, ¿sí? Do que propriamente uma tradição autóctone ou local, sim, sabe? Então, há essa visão de que a tradição nordestina está muito ligada às vaquejadas, né? Há cantor muito recente de música nordestina, João Gomes, que tem resgatado um pouco dessas tradições também. Então, a população do Nordeste enxerga muito mais mira muito mais como algo tradicional da região, a vaquejada. O rodeio acabou sendo muito mais uma influência externa estadunidense e de outras regiões do país. Na região norte, que se começa a crescer desde 2018 em diante, né, nos últimos anos, ah, para os peões que eu tenho falado em meu trabalho de campo em Tocantins, muitos deles são peões de 60 anos, por exemplo, e los montam a cavalos, sobretudo de los anos 80. Então, havia uma prática na região norte, né, de montarias, etc., de montas. Pero em termos oficiais de competição de rodeio, com premiações, com circuitos, sobretudo com a influência de PBR estadunidense, é muito mais recente. Então, a representação que tem como algo normal, comum, da prática que já tinham em seus trabalhos nas haciendas ganadeiras, né? Ou pequenos rodeios. Havia sempre em Brasil muitos pequenos rodeios amadores, pero a oficialização é muito mais recente. Então, isso também cambia um pouco a representação que eles mesmos têm como prática, como trabalho, como ofício, e de ser algo internalizado da região, por exemplo. Não sei se respondi. Sí, gracias. Sí, gracias, Carlos. No sé si hay alguien más en línea que quiera hacer alguna pregunta o alguien de los presentes. A mí me llama, yo quisiera hacer una última pregunta antes de terminar, si me lo permiten. Me llama la atención poderosamente esto que has comentado hace rato de que a partir del momento en el cual los jinetes de toros se empiezan a valorar, se les empieza a asociar con el pionero, dijiste, ¿no? Lo que yo quisiera saber es qué pionero es este. ¿Es un pionero portugués, europeo, o es el pionero de las películas estadounidenses que van en carretas y con unas señoras con unos gorros medio extraños anglosajones, ¿no? No sé. Em Brasil, há uma figura muito emblemática do processo de interiorização de território e de expansão, que é os bandeirantes, que não eram hijos de portugueses com indígenas ou populações negras escravizadas e trazidas para o Brasil. Então, os bandeirantes muitas vezes eram alguns portugueses, mas também estes mestiço, né? Hijo de la tierra, que também tinha ordens de seus patrones, de la coroa, de le penetrar al território para desbravar, né? A colonização do Brasil se começou pelo litoral também. Então, havia muito território de floresta ou desconhecido por eles para avançar. Então, essa figura do bandeirante é algo que se cravou muito como pioneirismo, como iniciativa individual, empresa individual, força masculina e também muita violência com as populações indígenas e outras. Então, essa figura de pioneiro é que mais se tem em las narrativas de los jinetes brasileiros em alguma medida, pero também
está muy asociada a lo imaginario de los pioneros americanos, norteamericanos. También es una mezcla muy grande, ¿no? Entonces, es muy interesante con la charrería, otras cosas que yo percebo las distinciones, ¿no? Lá em Brasil se importou muito em este universo las representaciones estadunidenses también, con las mezclas de las cuestiones nacionales. Entonces, es de un hombre que hoy es una representación también de lo empresario de lo agronegocio. Um nome que sobretudo em la expansão, la floresta, la região da Amazônia e do Cerrado, né? É lo pioneiro, lo chapéu, la picape, né? Símbolo de poder e de força e de poder econômico, sobretudo, em las regiões que eu tenho sido pesquisa, em Tocantins, por exemplo, é uma cidade del agronegócio. E esta figura masculina de homem é muito presente. Então, se tornou a representação do pioneirismo, né? Quem chegou primeiro em certos poblados e fez o poblado se tornar uma cidade, sim? Que não tinha nada, era mata, floresta, e eles, com suas famílias, foram abrindo as matas, foram construindo as casas e fazendo tudo, tudo, tudo. Né? Há uma ideologia individualista muito grande nesta representação e que eles nutrem por eles mesmos, né? E que se transmuta para o rodeio, né? De alguma forma ou de outra, como foi eu que consegui, eu que venci, né? Me tornei campeão, né? Então, estas são figuras que acabam se cruzando muito, ou nas narrativas de los próprios jinetes, ou então em las representações que os organizadores dessas fiestas fazem deles, né? De duas a uma. Ter essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, são uma mescla, creio. Sí. Es muy interesante, parece que no es un mundo tan distinto al nuestro, donde también montamos toros, también hacemos eso de las vaquelladas que aquí llamamos jaripeo, ¿no? Coleaderos, bueno, jaripeo la monta, coleadero, el derribo a mano. eh, y parece que persisten en unas figuras estereotípicas masculinas detrás de todo esto. Aquí en el occidente de México, por supuesto, no pasa desapercibido el hombre a caballo, que también es el hombre de la camioneta y el sombrero, ¿no? Bueno, pues es un tema muy interesante, algo que nos invita a un análisis comparativo en todo el continente americano, pero también nos invita a reflexionar nuestras relaciones con Europa, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante. El trabajo de Carlos va a ser publicado próximamente y bueno, creo que será de enorme interés para todas las personas que estén interesadas en analizar este aspecto de la generación, de la creación, la invención, quizás diría yo, de cuerpos a través de lo estético, lo ideológico, lo narrativo y lo económico. Un tema creo que de enorme importancia para los tiempos que corren. Y bueno, me alegra mucho que estés por aquí, ya sabes, siempre bienvenido, Carlos. Y muchas gracias a los que nos han acompañado presencialmente, a las personas que nos han seguido a través de las redes. Gracias y que tengan todos muy buena tarde.